Bom dia, turma. Então, hoje vamos para mais uma aula da nossa UC de apoio à execução das ações pertinentes ao desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de desempenho e elaboração de planos de cargos e salários. Nós estamos chegando ao fim, né? Essa é a nossa penúltima aula. Então, hoje a gente vai falar especialmente de gestão do conhecimento como forma de encerrar os conteúdos da nossa UC, certo? Então, nós vamos discutir hoje o que é gestão do conhecimento e como que a gestão do conhecimento acontece nas organizações. O conhecimento, né? O que vem a ser conhecimento? Conhecimento ele é um ativo intangível, ou seja, ele, para a empresa, né, ele é algo de valor, quase como um item, né, de valor, só que ele é intangível, ou seja, não tenho como segurar, armazenar, não é o armazenar, mas eu não tenho como medir efetivamente o meu conhecimento, né? Então, o intangível é isso, é aquilo que eu não seguro, não toco, não é palpável, né? Só que, por outro lado, o conhecimento, gente, ele é super importante para que as empresas consigam, né, atingir vantagem competitiva. Porque o que é vantagem competitiva? É aquilo que coloca a empresa à frente de outras, né? Então, uma empresa que tem e armazena e controla o conhecimento, né? Ela consegue constantemente estar em melhoria contínua, né? Ou seja, ela consegue revisar os seus processos, as suas operações, e com isso ir melhorando, né? E a partir dessas melhorias contínuas, também é muito mais fácil e possível que haja inovação dentro dessa empresa. Seja uma inovação em produtos, ou seja, desenvolver novos e melhores produtos, ou mesmo uma inovação em processos, quando a empresa passa a fazer melhor e diferente algo que ela já fazia. E por isso é entendido como uma inovação, porque coloca ela à frente das outras empresas, ou porque ela consegue fazer mais rápido, ou porque ela consegue fazer em menos tempo do que os concorrentes, né? E aonde que está, então, esse conhecimento organizacional? O registro do conhecimento, o armazenamento do conhecimento, ele ocorre, em primeiro lugar, nas pessoas, né? São as pessoas que são proprietárias do conhecimento. Como que as pessoas demonstram conhecimento? Através das suas experiências. Então, se eu contrato pessoas que já têm uma qualificação, que já têm um conhecimento, elas trazem esse conhecimento para dentro da organização. Um exemplo, né, é uma empresa que contrata um profissional com qualificações, que tenha tido já experiência em outras. Um exemplo muito claro é pequenas ou médias empresas, né, empresas de menor porte, que em algum momento conseguem contratar um gestor que veio de uma grande empresa ou mesmo atrair essa pessoa para ser sócio da empresa, mas que ele tenha vindo de uma grande empresa. E isso traz novos conhecimentos para a organização, porque ele teve muito mais, provavelmente, acesso a melhores práticas de mercado, porque estava dentro de uma organização com mais recursos, né? E o fato desta pessoa vir para dentro da empresa traz conhecimentos pelas experiências anteriores desse profissional que vem sugerindo melhorias, enfim. Então, o conhecimento pelas pessoas a partir das suas experiências. Através também das informações que as pessoas têm, do que elas estudam. Então, vocês, por exemplo, estudando, né, administração e indo trabalhar dentro das suas empresas, vão levar conhecimentos e informações que vocês adquiriram durante o curso que podem auxiliar o desenvolvimento de novas atividades, né?
E a própria capacidade de discernimento, a pessoa olhar situações que acontecem dentro da empresa e a partir das suas experiências, das suas informações, ela consegue interpretar aquilo e construir novos conhecimentos, certo? Também o conhecimento ele está, por exemplo, nos manuais da empresa, que são os registros, né? De como que ocorrem as rotinas, os procedimentos, de como operar uma máquina, de como organizar um estoque, certo? De como operar um sistema. Então, tem lá uma descrição em manuais, né? E também tem o conhecimento que está através das normas da empresa, como, por exemplo, os códigos de conduta ou códigos de ética, que algumas empresas redigem, né, e entregam para os seus funcionários a fim de informar o que pode e o que não pode. É um conhecimento referente à cultura organizacional, né? Também são as regras de convivência, né? Então, também o que pode, o que não pode, o que fazemos, o que não fazemos, né? Mas a gente tem que lembrar, gente, que o conhecimento ele só é produzido por pessoas, né? Eu trouxe aqui a referência de um autor para vocês que estuda a gestão do conhecimento, né, o Cacá de Base, que ele fala que o conhecimento é desenvolvido através de um ciclo evolutivo, ou seja, é uma constante, né? Eu vou sempre melhorando aquele conhecimento. A partir da observação e organização de dados, inicia-se um processo de aprendizagem, no qual, a partir de dados estruturados, alcança-se o conhecimento particular, isto é, pertencente a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos. Então, o que esse trecho aqui quer dizer, né? Em primeiro lugar, para a gente ter conhecimento, esse conhecimento veio de informações. Essas informações, gente, vêm a partir de dados. Uma maneira simples de enxergar isso é como dados, certo? Pensem no nosso alfabeto. Cada letra é um dado. A, B, C, D, certo? Cada letra é um dado. A partir do momento que esses dados são estruturados, ou seja, as letras são combinadas, elas podem formar palavras. Né? O B-O-L-A. Organizo essas letras, eu tenho bola, certo? Então, os dados estruturados, eles vão, então, me permitir gerar informações, certo? Quando uma pessoa coloca, então, a sua capacidade de discernimento, ou seja, o seu conhecimento particular em cima daqueles dados estruturados, então, forma-se o conhecimento. Esse conhecimento, ele está no indivíduo. Se essa pessoa não conversar com ninguém, ele está retendo o conhecimento, ou seja, é um conhecimento que é só propriedade dele. Por outro lado, se esse indivíduo conversa, né, ou compartilha essas informações com outras pessoas, então esse conhecimento ele passa a ser de um grupo de indivíduos. E isso vai acontecendo, então, continuamente, porque a partir do momento que eu compartilho com outras pessoas, esse conhecimento se torna maior, porque as pessoas com quem eu compartilhei, elas compartilham de volta comigo e também com outras pessoas, né? Portanto, tal processo, o processo, então, do conhecimento, né, se encerra com ganho de sabedoria por parte do indivíduo que cresce com a experiência. Então, gente, veja só. Se, para gerar conhecimento, eu preciso de uma pessoa colocando, então, a sua capacidade de análise a partir de dados, né? E que pessoas possam também construir esses dados, uma organização enquanto um sistema de pessoas, processos e produtos, né? Ela por si só, ela não produz conhecimento. Quem produz conhecimento, quem gera, quem armazena, quem compartilha o conhecimento, são só as pessoas. Se não tiver pessoas dentro da empresa, não existe conhecimento dentro da empresa, certo? E isso nos leva, então, para essa segunda definição
de Reichel de 2008. Quem produz a capacidade de superação das dificuldades a uma empresa ou a um povo é a cultura, a educação, a vontade e a predisposição ao trabalho. Portanto, qualquer dificuldade empresarial, para ser superada, necessita de pessoas. Eu não consigo superar crises se não tiver pessoas. Se eu tiver só máquinas e equipamentos. Eu posso ter as máquinas e os equipamentos mais tecnológicos, mas se não tiver pessoas para entenderem quais são as melhores formas de operação, isso não vai acontecer. São as pessoas que são a alma e o coração da empresa. Por isso, todo o investimento é pouco para deixar o quadro de pessoal preparado. Então, a relação da gestão do conhecimento com o que a gente vinha vendo de treinamento e desenvolvimento, ela é extremamente relacionada, né, gente? Se uma empresa quiser fazer uma melhor gestão do seu conhecimento, ou seja, conseguir que esse conhecimento que as pessoas produzem fiquem na organização, é preciso treinar e desenvolver pessoas. Como que o conhecimento, então, que está nas pessoas, e inicialmente, gente, pensem nas empresas de vocês, dos projetos, né, que estão começando. Inicialmente, todo o conhecimento ele vai estar nas pessoas. Em primeiro lugar, nas pessoas que estão fundando essa empresa, certo? Os sócios fundadores, no caso vocês, e nas pessoas que vão vir a trabalhar com vocês, certo? O conhecimento ele pode se manifestar de duas formas. A gente tem o conhecimento chamado de tácito, que é, então, esse conhecimento pessoal. É o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, é aquilo que a gente sabe. Muitas vezes a gente nem sabe como que a gente sabe, ou seja, da onde que aquilo vem, né? Por isso que às vezes é até difícil expressar esse conhecimento em palavras, né? Porque ele é constituído pelas nossas experiências. Exemplo aqui, gente, de um conhecimento tácito. A gente não consegue ensinar alguém a andar de bicicleta com um manual de como andar de bicicleta. A pessoa precisa ter a bicicleta, acessar a bicicleta e tentar andar de bicicleta. Depende da sua experiência, né? Eu não consigo dizer não, porque então tu vai subir na bicicleta, vai apoiar o pé no pedal e aí vai se equilibrar. Não é o suficiente, isso não garante que a pessoa saiba andar de bicicleta, certo? Por outro lado, existe o conhecimento que é explícito, que é o conhecimento que a gente consegue compartilhar de forma sistematizada. Então, é tudo isso que está escrito. Então, isso que eu estou dizendo aqui para você sobre gestão do conhecimento é, a partir de agora, um conhecimento explícito, porque ele está aqui, sistematizado, certo? Eu consigo tornar, então, ele mais concreto, ou seja, expressar ele através de vídeos, através de áudios, através de manuais, certo? Então, é algo que prontamente eu posso transmitir para outras pessoas. Então, o conhecimento explícito, ele é talvez mais facilmente compartilhado, certo? Só que, como eu disse, né, as organizações têm o conhecimento nas pessoas. Em um primeiro momento, esse conhecimento vai ser tácito. A organização, então, né, a empresa, cabe estimular maneiras de que as pessoas compartilhem o seu conhecimento tácito de forma a torná-lo explícito, para que ele permaneça dentro da organização. A dinâmica do conhecimento, então, ela envolve isso, conseguir converter esse conhecimento tácito em conhecimento explícito, certo? E aí existe, então, esse estudo aqui de 2005, né, que trouxe que 80% do conhecimento valioso, ou seja, daquilo que é importante para uma empresa saber, ele era conhecimento tácito, ou seja, era um conhecimento que estava na cabeça das pessoas, algo que elas sabiam fazer, certo? Que elas sabiam que era assim. Mas não necessariamente esse conhecimento estava sendo convertido em explícito, né? Ou seja,
ele não estava se tornando tangível. Apenas 20% do conhecimento ele era tornado tangível. E como que a gente torna numa organização o conhecimento tangível? Através, então, de mecanismos que me permitam compartilhar isso. Seja através de manuais escritos, através de portais na intranet da empresa, através de treinamentos que tenham recursos de aprendizagem, certo? Se eu tenho, gente, só 20% do conhecimento de uma empresa de maneira explícita, certo? Só 20%, significa que tem muita coisa que está nas pessoas, e aí eu tenho um risco muito grande, porque se essas pessoas forem embora, se essas pessoas buscam outras oportunidades, ou se elas se aposentam, enfim, se essas pessoas saem da empresa, quem é que vai saber fazer o que elas fazem? Isso é um risco muito grande, né? É por conta desse conhecimento tácito muito grande que muitas vezes, principalmente as pequenas empresas, né, elas acabam, elas morrem quando passam, né, de geração para geração, porque parte do conhecimento ele estava na cabeça de quem fundou aquela empresa. E quem assumiu a empresa depois, certo? Não consegue levar isso adiante porque não tinha registro, né, de como fazer, tá? Então, isso começa a nos dar base para entender qual é que é o papel da organização, o papel da empresa na gestão do conhecimento, né? Já que não é ela que produz. Quem produz conhecimento são as pessoas. Mas então, o que a organização tem que fazer? Ela tem que, então, gerenciar o processo de gestão do conhecimento, né? Que envolve então 4 fatores, né? 4 macroprocessos, vamos dizer assim. A aquisição do conhecimento, o armazenamento, a distribuição e a utilização. Então, cabe à organização criar mecanismos, né, para que as pessoas possam adquirir o conhecimento para si, mas também levem a organização a conseguir armazenar esse conhecimento que é dos indivíduos, para que ele possa ser distribuído para os demais e que todos, então, consigam utilizá-los, certo? A aquisição, então, envolve a aprendizagem organizacional, que nós vínhamos falando, né, que leva ao desenvolvimento organizacional. A gente vai ver, então, agora cada um desses itens, detalhadamente. A aquisição do conhecimento, então, ela permite que a organização capture o conhecimento dos indivíduos. Ou seja, eu consigo, então, agora, enquanto empresa, saber o que cada uma das pessoas fazem. Um exemplo simples de aquisição do conhecimento é quando eu tenho lá um funcionário fazendo o seu processo e alguém vai lá e registra como que ele faz aquele processo, né? Envolve, então, a capacidade de criar rotinas, né? Também, gente, a aquisição do conhecimento, ela permite e estimula a criação do conhecimento conjunto. Como? Se eu tenho 2 pessoas realizando a mesma atividade e cada uma delas realizando de formas diferentes, vamos imaginar, então, por exemplo, que eu tenho um ateliê de costura e que eu tenho 2 costureiras, certo? E cada uma das costureiras, que já tem as suas experiências prévias, já eram costureiras antes de trabalharem para mim, elas têm a sua maneira de se organizar para o trabalho. Uma delas, primeiro, separa todo o material que ela precisa para trabalhar e aí ela recorta os tecidos e costura. A outra costureira, primeiro ela desenha os moldes e depois ela vai, então, pegar o material que é necessário para trabalhar e realizar as costuras. Como é que eu posso fazer, então, a aquisição do conhecimento, né? Eu vou lá observar como as 2 trabalham e vejo, então, compartilho com elas que existem 2 maneiras de trabalhar, né? E aí a gente vai ver qual o processo que é mais rápido. Da costureira que separa o material primeiro ou da costureira que
desenha e recorta primeiro? Qual o processo que tem menor índice de erros? Qual o processo que apresenta maior qualidade? E aí nós vamos, então, comparar e vamos definir, então, qual é que vai ser o processo da empresa, certo? Então, eu estou, a partir desse momento, capturando o conhecimento dos indivíduos, criando conhecimento conjunto, mas eu também, a aquisição do conhecimento envolve incentivar as pessoas a tentativas, ou seja, temos que fazer algo que a gente nunca fez. Essas duas costureiras agora precisam costurar um vestido de noiva, que é uma peça muito grande. Como que elas vão, qual é a melhor maneira de fazer? A gente ainda não sabe, a gente não fez isso antes. Antes a gente só fazia pequenas peças, a gente fazia só vestidos casuais. E agora, pela primeira vez, a gente vai fazer um vestido de noiva. Vamos tentar, vamos ver o que é que funciona melhor. E com isso, também há incentivo ao processo de aprendizagem, porque lembra que as pessoas aprendem quando elas enxergam significado. Então, se eu envolvo elas nisso, fica mais fácil delas enxergarem significado, certo? A aquisição do conhecimento pela organização envolve diretamente a capacidade de treinar as pessoas, certo? Para também ver o quanto que essas pessoas sabem e passar o treinamento, o conhecimento das pessoas que já estão na empresa para novas pessoas. Então, quando a gente faz, por exemplo, o treinamento na função, em que uma pessoa mais experiente está passando para um funcionário novo, como que se deve trabalhar, é um treinamento e é uma forma do funcionário novo adquirir conhecimento da organização, certo? A aquisição do conhecimento, gente, ela só vai fazer sentido para a organização se posteriormente a isso houver o armazenamento do conhecimento, ou seja, agora que eu já sei como as minhas costureiras costuram, certo? Eu tenho que pegar esse conhecimento tácito delas, que é lá o como que elas sabem fazer, e transformar isso num conhecimento explícito, ou seja, criar rotinas, que pode ser através de, nesse caso, como é uma atividade operacional, pode ser através de manualização, estabelecimento de POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, certo? Mas é com o intuito de reter o conhecimento das pessoas para dentro da empresa, caso, de novo, essas pessoas um dia não estejam mais. As próximas pessoas que vão vir trabalhar aqui vão saber como que elas têm que fazer? Como? Quando eu tenho a retenção do conhecimento. A partir disso, eu consigo formar uma memória organizacional, que são, então, esses registros, né? E eu também consigo identificando quais são as melhores práticas e também fazer registro daquilo que eu já aprendi, né? Então, se daqui a pouco essas duas, vamos imaginar, passou-se tempo, meu ateliê ficou maior, agora eu tenho novas costureiras, né? Mas as pessoas que iniciaram esse processo não estão mais, aquelas duas costureiras lá do início do meu ateliê não estão mais. E alguém vem e propõe algo, né? Vem e propõe um método, né? Não, mas eu acho que é melhor trabalhar assim. As outras pessoas que não trabalharam com as costureiras lá do início, talvez, né, não tenham ainda a capacidade de criticar o processo. Então, eu vou lá, tenho que voltar lá para as minhas lições aprendidas, né? E ver, aquilo já foi tentado e deu certo na época? Se não deu certo, eu vou usar isso de base para dizer, não, mas isso já foi tentado e por N fatores não funciona, certo? O armazenamento do conhecimento também, gente, envolve políticas de retenção dos indivíduos, que tem a ver lá com os nossos fatores motivacionais e de satisfação do trabalho, plano de carreira e cargos, plano de cargos e salários, né? Então, fazer com que essas pessoas de maior conhecimento permaneçam dentro da empresa, a fim de conseguir também ir passando o que sabem para novas pessoas, né? Isso é extremamente importante, gente, para que aquilo que é os fatores chaves do negócio, ou seja, aquilo que a empresa não
pode deixar de fazer porque são os seus diferenciais, continuem acontecendo, ok? E eu preciso daí distribuir esse conhecimento. Então, eu consegui, enquanto empresa, eu consegui ver o que as pessoas sabem, eu consegui fazer registro do que as pessoas sabem, mas não adianta ter um registro que ninguém sabe onde acessar. Então, a distribuição desse conhecimento envolve informar as pessoas de quais são os meios e recursos que elas podem utilizar para buscar conhecimento da organização, ou seja, aonde ficam os nossos manuais, aonde ficam os nossos históricos, aonde ficam os registros da empresa, certo? Hoje, né, se tem uma das coisas que é bastante diferencial e importante para facilitar a distribuição e disseminação do conhecimento é o uso de tecnologias, né? Então, eu posso formar através da intranet da empresa, eu posso formar, então, bancos de dados, posso fazer registro desses manuais para que eles não fiquem mais só no meio físico, né, impressos, né, mas que eles fiquem acessíveis sempre que as pessoas precisarem, né. Divulgar aonde que estão esses locais de acesso. Aqui essas tecnologias, voltando, a gente ainda pode ter tudo que a gente viu lá como o microlearning, né? As pílulas de conhecimento. Também pode ter, gente, o uso de mural, painel, tudo que serve, então, para fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre as coisas que acontecem dentro de uma empresa, tá? E uma das coisas que atualmente se utiliza e discute bastante, certo, são as chamadas comunidades de prática. Comunidades de prática são a formação de grupos para troca de conhecimento especializado. Como que se dá isso? Isso é bastante comum em empresas de tecnologia, tá? Em que se formam grupos para discutir, por exemplo, determinadas tecnologias. Então, as pessoas da empresa, um grupo lá de desenvolvedores, por exemplo, alguns trabalham com desenvolvimento web, e outros trabalham mais com desenvolvimento de software, e se formam, então, comunidades de prática onde os desenvolvedores web se reúnem, que pode ser de maneira presencial ou virtual, para trocar conhecimentos. Pode ser ainda, né, através das chamadas wikis. Wikis são páginas em que, exatamente como a Wikipedia, que vocês devem conhecer, né, aquele site, né, que qualquer palavra que tu buscar no Google tem lá, né, uma definição do Wikipedia, né. O Wikipedia, ele não é uma empresa com funcionários que estão lá fazendo aquilo, né. São pessoas como eu, como vocês, que conhecem determinada coisa e vão lá e vão alimentando, né, de informações aquela página, né? Tanto que algumas definições que vocês podem pesquisar lá no Wikipedia, às vezes vai ter assim, esse conteúdo não foi validado, né? Porque foi feito por uma pessoa que mas ainda não passou por nenhuma validação se realmente é aquilo, né? Então também tem que ter esse cuidado com o Wikipedia especificamente. Mas dentro de uma empresa, a gente pode ter uma wiki que envolve, então, ter uma espécie de um fórum, como a gente fez na nossa disciplina, em que as pessoas vão lá lançando temas, dúvidas e sugestões, e outras pessoas vão complementando aqueles tópicos, né? Também são formas de realizar a distribuição do conhecimento. E tudo isso só vai ser válido, gente, se houver a utilização desse conhecimento, certo? Desse conhecimento que a organização conseguiu adquirir, armazenar e distribuir. De nada vale a gente fazer todo esse processo, treinar pessoas, criar repositório de dados, né? Informar as pessoas da onde as informações estão, mas cada um segue trabalhando do seu jeito. E aí eu tenho 827 jeitos diferentes de atender um cliente, né? Então, o conhecimento ele tem que ser utilizado.
que envolve a habilidade dos indivíduos. E isso reforça a necessidade do desenvolvimento contínuo dessas pessoas, né? A utilização do conhecimento, certo? Ela pode acontecer de maneira formal ou informal dentro da organização, né? Mas ela permite a tomada de decisões de maneira mais assertiva, ou seja, as pessoas se sentem mais seguras para tomar uma decisão em relação às suas atividades e responsabilidades, porque estão pautadas por um conhecimento que é da organização, ou seja, as regras da empresa são essas, né? E também permite as melhorias organizacionais, ou seja, a partir do que eu já sei, a partir do que já foi construído, então agora eu posso fazer coisas melhores. E isso vai se refletir, então, na capacidade de gerar mais conhecimento, certo? Ou seja, se eu tenho continuamente programas de treinamento, desenvolvimento, retenção desse conhecimento e disseminação desse conhecimento, as pessoas vão desenvolvendo as suas habilidades de capacidade de discernimento, interpretação, né? E vão produzindo novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos, então, que vão permitir também as inovações, seja em produtos ou processos do negócio. A área de gestão de conhecimento, gente, ela tem alguns desafios, né? Por quê? Porque para fazer uma efetiva gestão do conhecimento, as empresas precisam criar uma infraestrutura, né, para isso, ou seja, tanto uma infraestrutura de aprendizagem, ou seja, estabelecer como que as pessoas podem aprender aqui dentro. Então, nós vamos utilizar treinamentos presenciais ou à distância, né? Quais são as necessidades de treinamento? Mas também uma infraestrutura de armazenamento, ou seja, aonde que fica esse conhecimento que já foi adquirido pela organização, aonde que ele fica registrado para consultas futuras, né? De forma que ele possa, então, a ser compartilhado. Não adianta o conhecimento estar só de posse de algumas pessoas dentro da organização, certo? Claro que eu também preciso avaliar o que é conhecimento necessário para todos do negócio e o que é conhecimento, por vezes, até estratégico, né? Que não vale, não cabe ser disseminado amplamente. Isso pode acontecer, né? Eu não preciso, algumas vezes, fornecer conhecimento em relação àquilo que são os meus clientes estratégicos, né? Talvez pela característica do meu negócio, nem todos os funcionários da minha empresa precisam saber quais são todas as políticas de faturamento e desconto, certo? Eu tenho que também avaliar o que é que cada um precisa saber, né? Mas eu preciso criar e fortalecer a cultura do conhecimento, ou seja, eu só fortaleço, gente, uma cultura de conhecimento quando acontece lá na parte de aquisição o incentivo às tentativas, certo? As pessoas aprendem também por tentativas, né? Então, se eu critico demais e fortemente as tentativas que não deram certo, eu automaticamente estou desincentivando as pessoas a novas tentativas, porque então é mais fácil elas fazerem sempre o que já foi feito. Só que daí a gente não produz novos conhecimentos e a gente não inova, né? Então tem que se ter um espaço para errar também, porque é errando que a gente aprende, já diz o ditado, né? E aí a gente precisa também administrar os resultados, que é um grande desafio, tanto da área de gestão de conhecimento, como do treinamento e desenvolvimento, ou todos os processos de RH, os desafios maiores, eles estão quanto à capacidade de conseguir apresentar os resultados, né? Quais são os resultados que a gestão de conhecimento pode entregar? Como é que a gente está fazendo a gestão do conhecimento? Está funcionando? A gente está conseguindo reter o conhecimento mais relevante da organização? Os funcionários estão conseguindo utilizar os conhecimentos mais relevantes e importantes? Isso está se refletindo em processos de melhoria contínua? Então, isso envolve a administração dos resultados, né? Então, eu tenho que ter
também indicadores que eu monitore constantemente para isso, certo? Uma empresa, gente, que cria programas de treinamento e desenvolvimento, ela tem que estar alinhada, então, com essa visão de gestão do conhecimento. Se ela só promover treinamentos, né, ou porque são obrigatórios, ou porque os concorrentes estão fazendo, mas ela não se preocupa com a gestão desse conhecimento, ela sempre vai achar que está jogando dinheiro fora com os treinamentos, porque ela não consegue enxergar as melhorias que isso traz. Só que ela não consegue enxergar as melhorias justamente porque ela não define, controla e analisa os resultados que ela tem com isso. Certo? Aqui no final eu deixei então algumas referências para vocês conseguirem saber mais sobre o assunto. O material também está disponível para leitura no Blackboard e eu fico à disposição de vocês. Um abração.